noite a todos. A senhora secretária vai fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Lista de presença da 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2018, realizada em 20 de novembro de 2018. Antônio Leandro Bezerra Neves, Arlete Mauricéia de Carvalho Lima Farias, Elisafran Carneiro Mororó, Evaldo Gomes Oliveira, Francisco Eduardo Sampaio Ximenes, Francisco Edivan Pérez da Silva, José Wilson Camelo Mourão, José Rufino da Silva Neto, Ivo Souza de Oliveira, Maria Olinda Bezerra Martins, Nilson Rufino Moreira Filho, Raimundo Nonato Martins Rodrigues Filho, Sebastião Genésio Araújo Passos. Havendo um legal, em nome de Deus, declara aberto os trabalhos do dia. Senhora secretária, faz a leitura da ata. Ata da 13ª sessão do segundo período legislativo. Todos os colegas se encontram com a cópia. Eu acredito que não seja necessário se fazer a leitura, mas se alguém quiser, estou às ordens. Muito obrigada. A ata da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2018 está em discussão e aprovação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Eu não estive presente na última sessão, me abstenho. Ata aprovada por 11 votos a favor e uma abstenção. A senhora secretária faz a leitura da ordem do dia. Convite. O senhor prefeito Carlos Sérgio Rufino convida todos os vereadores e as pessoas aqui presentes e as famílias de casa para assistirem à assinatura da ordem de serviço da pavimentação em pedra tosca na localidade de Olho d'Água dos Facundos e Chapada. Acontecerá quarta-feira, dia 21 de novembro, às 19 horas. Todos estão convidados. Convite, seminários estaduais, formação legislativa. Convidamos todos os vereadores do Ceará para participarem do novo ciclo de seminários estaduais de formação legislativas, realizados pela União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, que acontecerão nos dias 22 de novembro de 2018, em Fortaleza, no auditório João Frederico Gomes, na Assembleia Legislativa. E dia 29 de novembro de 2018, em Juazeiro do Norte. Então, novos seminários políticos e desafios de vereança. Será o tema central dos palestrantes, das palestras, com o objetivo de promover debate sobre as novas perspectivas da política no Brasil e a atuação do Poder Legislativo Municipal. Encontra-se tramitando nesta casa projeto de lei legislativo número 19/2018. Vai para a votação. Emenda que dá-se o nome da rua situada no bairro Pereiros, da rua Antônio Lopes Ferreira. Hoje vai para a votação e eu vou aqui fazer a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania da Câmara Municipal de Ipu, Ceará, 20 de novembro de 2018. Parecer, apreciação e votação do projeto de lei número 19/2018, de 6 de novembro de 2018, que dá-se o nome da rua situada no bairro Pereiros de Rua Antônio Lopes Ferreira. Resposta: Antônio Leandro Bezerra Neves. Voto sim.
por ser merecedora da homenagem. Arlete Mauricéia de Carvalho Lima Farias, voto sim. Justificativa, voto favorável por estar em consonância com as leis vigentes e a homenageada ser merecedora. Nilson Rufino Moreira Filho, voto sim. Justificativa, voto sim por ser justa a homenagem. Está tramitando nesta casa projeto de lei legislativo número 20/2018. Também tramitando o projeto de lei número 17 de outubro de 2018, o orçamento para 2019, que já foi votado no primeiro turno e será votado no segundo turno na próxima sessão. Continua tramitando o projeto de lei legislativo número 014/2018. Também tramitando o projeto de lei legislativo número 012/2017. Tramitando o projeto de lei número 10/2017. Também encontra-se tramitando nesta casa o projeto de resolução número 2/2017. Ainda tramita nesta casa o projeto de lei número 8/2017 e também tramitando uma emenda à lei orgânica número 1 de 18 de abril de 2017. Os vereadores inscritos na ordem, fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Evaldo. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, situação, oposição, quero abraçar a bancada de oposição aqui em nome do meu amigo Leonardo Filho e em nome dos demais estender aqueles que estão presentes aqui, abraçar a imprensa, dar o Timbó, DT Notícias, aconteceu em Rua, Franco Soares, tanto a RCTV Canal 20, que nos acompanha, nos transmite durante a semana e também hoje ao vivo através das redes sociais, mais especificamente do Facebook. Abraçar aqui na plateia meu amigo Gilson, que também faz as nossas transmissões, juntamente com o Joaci, na Rádio Iracema, durante a semana, levando a população ipuense o nosso trabalho, aquilo que a gente faz aqui em prol do povo da nossa terra. O assunto predominante na tribuna desta casa, nesta terça-feira, foi o abastecimento de água na nossa cidade. E eu não poderia me furtar de fazer também tecer aqui meus comentários, as minhas opiniões a respeito do que está acontecendo na nossa cidade em relação a esse problema. Mais especificamente nas partes altas da cidade, por conta de que aqui no centro a gente não tem muita dificuldade. A Desafran sempre sabe disso, quando ele estava no sair, ele dizia: Desafran, lá em casa a gente tem sorte. No local onde eu moro nunca falta água. E nós estamos em novembro, posso testemunhar que até hoje não faltou água, por conta da gente morar numa localização geográfica aonde é baixo e a água chega com facilidade, né? Queria que todos tivessem essa sorte e esse privilégio, mas infelizmente não. O vereador Leandro Bezerra usou a tribuna desta casa, foi muito feliz nas suas colocações e teve uma parte complementar do vereador Desafran, que também veio, de certa forma, elucidar, trazer aquilo que também é meu pensamento. O Leandro, para aqueles que não escutam, que não veem, quero aqui dizer, usou a tribuna desta casa e dizia da questão técnica, dos problemas técnicos que se encontram, da questão do SAAI, ou seja, das instalações que já são aí acredito que tem mais de 50 anos e que realmente são precárias. A cidade cresceu muito, evoluiu e não se foi preparado um sistema de abastecimento de água
que chegasse a resolver, a solucionar os problemas para uma população tão grande, com tantas residências. No outro ponto, o vereador Zafran citava a questão da água, que dizendo, tendo água, a gente não, o problema em parte resolvido. Eu quero fazer um contraponto, ou seja, entre as duas partes. Até não sou técnico, mas eu acho que o pouco conhecimento que a gente tem, a gente já dá para a gente ter uma opinião. E a gente que é político, a gente tem mesmo que ter a nossa opinião e da forma que a gente acredita, sendo dando certo ou errado, dando 100% ou não. Mas eu também acredito muito nessa questão técnica, nessa questão da estrutura do abastecimento da água, da estrutura do Saara. E coloco aí, inclusive estive comentando com o prefeito semana passada, e acho uma situação muito complicada essa questão, a situação de se resolver essa parte. Por quê? Demanda de recursos muito altos. Não é pouco dinheiro que faz, que consegue se fazer a questão do abastecimento da água mudar, ou seja, o saneamento básico com água e esgoto no Ipu. O vereador Zafran, que já foi diretor do SAI, sabe que o SAI não tem condições financeiras para isso. Praticamente nem tem condições de se manter. Aí nós vamos pensar, se Deus me livre, a gente não quer uma privatização do SAI. Sabemos que passaria talvez ser uma solução. Já foi inclusive para administrações passadas ventilada aqui essa possibilidade. Mas nós sabemos que a CAGES, ela maltrata na questão dos preços. Não resolve o problema totalmente. Tem precariedade, até em Fortaleza, em outros, onde é CAGES, mas ela cobra um preço muito alto, por conta para ter esse serviço. O preço da taxa mínima aqui do Ipu não é tão elevado, né? Talvez menos de menos de R$1 por dia. E nós sabemos que talvez 11, 12 mil domicílios que tem água, não sei, você multiplicando, fazendo uma média, eu não sei a média de SAAI, mas talvez o SAAI não arrecade praticamente suficiente para manter a questão dos funcionários, questão de INSS, questão do tratamento da água em si, talvez fique no vermelho. Não temos números, confesso, mas e jamais vai ter uma sobra para se fazer investimento. E tudo nesse mundo que cresce, só cresce com investimento. Você tem que ter investimentos diários. Não é hoje, você tem que ter uma parcela, não é, qualquer uma, seja empresa pública ou privada, você tem que ter uma parcela de seu faturamento para investimentos. E essa parcela às vezes chega a ser maior do que as despesas. Quando você quer ter um trabalho de excelência reconhecido, os investimentos sempre são maiores do que as despesas. Ou seja, ela não é uma despesa por conta. E você tem que separar uma parte para fazer investimento sempre. E aí você consegue ter uma resposta à população. No entanto, se você já tem uma situação precária, se você já tem canos, aí talvez até de ferro, e tenha também canos, por exemplo, no Armandão, Boa Vista, canos de meia, cano fino, que foi feito que realmente se abrir uma torneira ou quebrar alguma coisa numa casa, a água fica toda ali, não vai. A gente sabe que é falta d'água junto com a falta de estrutura. Por conta de, por exemplo, na Avenida Zé Carvalho Aragão, durante a semana, anteontem, a gente via água num lugar, outro não. E outro, bem próximo à Florinda Guilherme, nas casas populares, não tinha água, alguns falam 12, 15, 20 dias. Se falou aqui também de quem seria a culpa, não falar em culpa, mas eu acho que culpa não é a palavra certa, então bem disse o vereador Ivo Souza, ninguém aqui vai culpar ninguém. Mas existe a responsabilidade, ou seja, não existem os culpados, mas existem os responsáveis por achar uma solução. E essa responsabilidade nós não podemos fugir da direção do SAAI. Se a pessoa que está lá, com certeza está, porque tem competência, tem capacidade, mas tem que mostrar essa competência e essa capacidade. Trazer aqui alguma desculpa, eu acho que não vale muito.
Sabemos também e acompanhamos a situação, por conta de não ter dinheiro para investir, a questão da precariedade, né, contra a falta de energia. Você sabe que falta energia lá, a água para de bombear meio-dia, ela vai passar 2 para chegar aqui. Já é pouca, né? Então, como Elisafran disse na administração dele, tínhamos aqui água, alguns poços, e qualquer coisa que vai demandar mais de água vai servindo. No entanto, nós vamos passar a vida inteira refém de ter água ou de não ter estrutura. Aí fica a indagação, fica a gente saber o que os responsáveis têm que fazer. É uma situação muito complicada, não é simples. Quem participou, quem trabalha lá no SAI, e a gente que tem um mínimo de visão, sabe que essa situação é complexa. Não é só no Itu, não. Eu cito aqui um exemplo de Sobral, uma cidade que desenvolveu muito rápido. Eu acompanhava semana passada em Sobral. A dificuldade de água de Sobral é bem maior do que o Itu. É uma cidade bem já desenvolvida. Como Massapê também chora do mesmo jeito, Santana do Acaraú, naquela região, todas elas se maldizem o problema de água. Mas Sobral estava a ponto de um colapso. Mas o que aconteceu? Sobral foi, agora já no final da gestão do Eunício Oliveira, o Eunício conseguiu, junto com o Senado, aprovar um empréstimo para Sobral de 50 milhões de dólares, todos para ser investido em saneamento básico e água. Vai ser feito adutoras, vão ser feitos todo o saneamento básico de onde não tem, na parte que não tem, porque Sobral é muito parecido com aqui. É muito parecido mesmo. Existem locais como Nova Caiçara, que foi construído praticamente uma cidade, e foi esquecido que lá precisava de água. E assim aconteceu aqui na nossa Boa Vista, na mina, ou seja, nos Pereiros, nos loteamentos que tem, cresceu muito, mas precisa de água para o consumo e precisa de estrutura. Então eu acho que unindo os dois, aí o que? Nós não temos condição e nem conseguimos. Eu tenho certeza que é muito difícil, nem com toda a força política que tem o prefeito do município, consiga um empréstimo aqui no Itu, digamos, não 50 milhões, mas talvez de 10 milhões de dólares para pagar aí a longo prazo, com juros, mas é muito difícil. É praticamente impossível, mas a gente tem que sonhar, tem que acreditar. Eu acho que o município está nos trilhos, está no caminho certo, já conseguiu derrubar várias barreiras, já conseguiu demonstrar que tem condição e principalmente na administração do prefeito Sérgio honra com os seus compromissos. Quero aqui levar minha sugestão ao prefeito, que a solução de imediato, não de imediato, porque até para fazer uma obra dessa demora anos, é uma obra que geralmente é difícil de conseguir recursos, porque essa obra fica escondida debaixo da terra, e os políticos lá de cima, ou até mesmo os daqui, acham que não é visto. Inclusive, se você vai fazer um saneamento básico no Itu hoje, você ia quebrar esse asfalto todinho, né? Ia mudar a questão, você ia quebrar e ia ter que refazer, era outro dinheiro que teria que entrar novamente para ser feito. Mas que resolveria, que solucionaria o problema, mesmo talvez com a pouca água. Mas o investimento, como Sobral fez, o empréstimo que conseguiu, é para trazer a água e fazer a estrutura. Então você vai ter as duas opções: ter a água com adutores e ter também saneamento e ter estrutura para entregar essa água na casa da população, que é quem paga e quem realmente merece o respeito que merece ter na sua casa, por conta de que está tendo apenas retorno daquilo que sai do seu bolso. Uma outra preocupação que também alguns colegas trouxeram aqui, e que eu já trazia, inclusive, já era uma previsão minha, confesso pessoalmente, eu andei citando, não me lembro se citei na tribuna dessa casa, o problema da iluminação da Praça das Casas Populares. Não é só lá, inclusive a entrada dos Pereiros e a avenida que vem também da Boulevard Sebastião Fraga. Assim aconteceu nas Pedrinhas do Breguedó. Eu acredito que por conta de uma deficiência na questão, talvez entre, não sei se Caixa Econômica, fiscalização, a empresa que fizeram a obra, por conta
de obra que ainda não foi finalizada. Essa obra ainda tem algum recurso para ser aplicado e por conta disso não houve ainda uma finalização da obra, mas eu, inclusive, já estava contando os dias e sabia que entre 18 e 20 desse mês ia ser cortada a energia da Praça das Populares, por conta de ser ainda de responsabilidade da empresa. A energia que está ligada lá não era da prefeitura, foi ligada provisoriamente por 3 meses por conta da empresa. No entanto, a Enel tem várias exigências. Eu que trabalho diretamente com a Enel, sou cliente da Enel e sei que a Enel cobra muito nos projetos. Depois dessa mudança, dessa privatização que a Enel, dessa compra que a Enel fez e da Coelce, ela tem sido mais rigorosa nas suas cobranças. No entanto, eu tomei informação há pouco, que o prefeito contratou, através da Secretaria de Infraestrutura, um engenheiro elétrico, e que a questão aí está em projetos elétricos para que seja regularizada a questão da iluminação da praça. As entradas da cidade é mais simples. Provavelmente uma semana ou um pouco mais já tenha sido resolvido, que era um problema dos disjuntores, a questão também de projetos. Esses projetos já se encontram na ENA e já há promessas de liberação. Eu conheço muito bem a ENA, eu sei que os projetos lá também demoram um pouquinho para ser liberados. E aí você não pode desobedecer, você só tem que cumprir rigorosamente o prazo da ENA. E esse problema é mais fácil de solução. O outro também já se encontra, através do engenheiro que foi contratado, os projetos das praças, inclusive das antigas e da nova, para que a gente possa ter uma solução. Sabemos que a população, ela não quer saber disso. A população, ela cobra, e aí choveu de cobranças durante a semana, logo na hora que foi desligado, meu telefone praticamente travou de ligações. Eu estou todo dia na Boa Vista, não tem como, não vou me esconder também, fugir da responsabilidade. Sabemos que a gente indicou aquela obra, a gente sonhou, a gente lutou para que ela acontecesse, ela aconteceu, ficamos muito felizes, frequentamos o local, mas não levamos nossos filhos para brincar, mas não fuja a minha responsabilidade de também cobrar e também estar a par do que está acontecendo, inclusive fiscalizando. E aí a gente espera que esse problema seja solucionado e vou acompanhar de perto, vou com certeza dar tudo de mim para que a gente veja logo essa questão restabelecida e por conta disso, por consequência, as outras praças também. A minha preocupação, eu já citei várias vezes ao gestor municipal, na questão de obras. Nós sabemos que hoje está mais fácil se conseguir os recursos federais ou estadual para se fazer uma obra do que para mantê-la. E aí eu alertava sim o prefeito Sérgio Rufino na questão de obras que foram construídas na nossa cidade, obras que precisam de manutenção. Nós vimos hoje aqui se falar em vigia para a praça, já vimos falar aqui em vigia para a escola, em manutenção de quadras. Nós vimos aqui que o Ipu tinha 1 ou 2 quadras de esporte e foi construída 5, 6 a mais. Foi construída aqui no Ipu 8 postos de saúde. Tudo isso gera um custeio. E esse custeio, ele não vem, o governo, ele não retorna, quando você constrói uma obra dessa, não retorna totalmente, o governo não dá dinheiro, ou seja, para que isso seja mantido. A prefeitura vai tentar manter de alguma forma. Sabemos que a construção, por exemplo, de um posto de saúde que custa R$450 mil, em um ano ele tem essa despesa de custeio ou mais. Esses postos de saúde tem 50 mil por mês de despesa. E aí, com dinheiro das despesas de um ano, dá para construir vários postos, ou um posto, 2 ou mais. Então é complicado, não é só assim. A gente vê no estado a questão de um hospital regional como de Sobral, que custou 50 milhões de reais a sua obra, mas que ele custa mais de 50 milhões de reais por ano para manter. Então em um ano você tem dinheiro para construir outro hospital, mas o dinheiro para manter que é complicado. E aí eu sempre, nas nossas reuniões, quando a gente sugere ao prefeito que faça a questão de recursos, a gente diz, procure fazer obras
que não venham gerar despesas para o município. Vamos investir, e ele está investindo muito bem em calçamento, investindo em asfalto. Você faz, fica lá, a manutenção é mais barata. E aí a população precisa, realmente necessita. E aí nós passando agora das reivindicações para os agradecimentos e os reconhecimentos, nós passamos por um momento no Ipu inusitado. Isso não é de hoje, já vem passando nesses 6 anos de administração do prefeito Sérgio Filho. Muito se fala, às vezes, questões de oposição, que sempre se dá, ano de eleição aparece obra na cidade. E aqui é o contrário, aqui aparece depois das eleições, aparece mais do que antes. Nós vimos o Ipu, realmente toda a vida, durante todos os meses do ano, desses anos, um canteiro de obra. E se vocês imaginarem a quantidade de recursos que já tem assegurados e que serão posteriormente aplicados no município, é de se ficar realmente feliz. Sabemos que quando você se aplica em obras, você gera emprego, e está sendo gerado vários empregos, porque muitas pessoas estão trabalhando nessas obras, e consequentemente gera empregos indiretos, e gera recurso. Aquele dinheiro daquela obra é deixado na cidade, com material de construção, com pedreiros, enfim, com comida, com transporte, enfim, circulação. O dinheiro realmente fica na cidade. Além de ser um investimento feito na cidade, o dinheiro da obra circula na cidade. E aí, nós vemos como exemplo, menos de um mês após a eleição de governador e presidente, nós vamos à Serra, nós estamos lá, um asfalto sendo feito, ligando São João ao Guarani, asfalto que também estará sendo feito brevemente até o São José, asfalto que vai ser feito para a Engrazeira, para as Flores. Nós vemos calçamento no interior do município, na zona rural, e eu sempre digo aqui, nunca na história desse município se fez tanto calçamento, nem se fazia. Eu me lembro que eu desde menino eu não conhecia interior calçado, sertão calçado. Tem uma meia dúzia de localidades no distrito, o Recanto um pedacinho, o Abílio Martins, temos distritos. Mas o sertãozão mesmo e a serra era impossível. Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui tem suas raízes no interior e sabe que não tinha calçamento, nem se imaginava em calçamentos no interior. E hoje nós vemos, por exemplo, Alto Alegre, seu amigo Leandro, Timorante, com calçamento. Nós vemos na Santana, conclusão de calçamento. Nós estamos vendo na Engazeira. Se vocês verem as redes sociais do prefeito Sérgio Filho hoje, está lá destacado, visitando. E outra coisa que eu digo, às vezes se diz aqui na tribuna desta casa, por alguns, se diz em meios de comunicação, o prefeito Sérgio Filho não anda no Ipu. O prefeito Sérgio Filho anda muito no Ipu. Tem prefeito aqui que nunca pisou em localidade do Ipu, o prefeito Sérgio Filho anda quase toda semana. Se acompanha o Afrânio, só deve acompanhar ele, fotografando, e com certeza os arquivos do aconteceu em Ipu e da prefeitura, se você for somar as fotos com os do prefeito Sérgio Filho visitando a cidade, os bairros, visitando o interior, você soma aí quase um ano de visita durante 6 anos. E tem gente aqui que nem sabe onde é, tem candidato que veio aqui se candidatar, que se perde aqui no Ipu, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se perde no sertão, porque não sabe andar, não conhece, e vem com pretensão de ser prefeito do Ipu. E nós vimos aqui o prefeito Sérgio Filho andando na zona rural, andando na zona urbana, como visitando, eu vi nas suas redes sociais, visitando a Florinda Guilherme, que também está sendo calçada, calçamento aqui próximo às Pedrinhas, calçamento além da Florinda Guilherme, Engazeira, Santana, Timorante. Não, esse do Engenho já foi passado, a gente está falando apenas dos calçamentos novos agora. Mas que muitos ainda virão, apissarramentos, calçamentos, enfim. E a gente acompanha diariamente obras e obras e obras. Agora mesmo foi dado início à obra do novo Centro de Educação Infantil nas Pedrinhas, uma obra de suma importância. Todo mundo deseja ver seus filhos estudando aqui no Centro de Educação Infantil, que não está, mas a gente vai ter logo uma nova creche. Pois não, Leandro? Eu queria acrescentar nas suas palavras também, que eu estive conversando com o Sérgio Filho, e me contava que já foi dado início, a empresa está dando início ali,
a construção das passagens molhadas, começando pelo Jatobá, né? E também já prometeu à comunidade que brevemente fará ali a do Timorante, que é uma passagem molhada muito necessária naquela localidade. Bom, eu já estava, inclusive, Leandro, aqui na agulha, viu? Com a questão das passagens molhadas. Porque amanhã será também dado ordem de serviço de mais calçamento na Chapada e no Olho d'Água. Amanhã às 19 horas. Inclusive, convido aqueles que quiserem participar desse momento, que é sempre um momento de grande importância quando se leva benefício para as comunidades. Quero também dizer que vai realizar, inclusive, já antecipou aqui, 2 poços profundos sendo perfurados na base do Giló, questão do abastecimento da água, e também 10 passagens molhadas. Você citou aí, inclusive, que no Jatobá e também no Cupim já está sendo construída, iniciada 2 passagens, e mais 8 serão feitas. Não tenho aqui a relação de onde as 8, mas foi comunicado que sim. Então são essas ações que demonstram a responsabilidade. E nós ainda temos em obra aqui a maternidade novo, onde terá uma maternidade nova, já a obra já está em andamento, bem avançado. A praça da base do Giló, que está em reforma. Ainda temos o estádio da base do Giló. E aí vem Areninha, e aí vem Campinho, e aí vem ginásio poliesportivo, enfim, virão muitas outras obras que não serão e não são em tempo de eleição, ou seja, não são em período eleitoral. Nós temos eleição de 2 em 2 anos, mas nós temos obra aqui todo dia. Todo dia. Por isso é o que faz a gente, via a tribuna desta casa, defender uma administração que está realmente transformando e mudando a cidade de Ipu. Sabemos que tem problemas, tem. Sabemos que tem outras dificuldades, tem. Mas estão aí os problemas e as dificuldades para serem enfrentadas e serem resolvidas. E a gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para indicar, para reivindicar e para cobrar do gestor melhorias para toda a cidade. E sabemos que vivemos numa cidade pobre, num estado pobre, e num país que passa por várias tribulações e dificuldades, mas que a gente tem a esperança de que com responsabilidade, com trabalho, as coisas sempre irão dar certo. Para finalizar, eu também queria aqui falar sobre os mais médicos. Nós somos pegos de surpresa na questão de um rompimento do contrato por parte do governo de Cuba, mas por ameaça já do nosso futuro presidente de fazer algumas mudanças que eles não acham que é interessante. Cada um tem uma forma de pensar, e nós sabemos que os governos de lá, inclusive ditaduras, que são pesadas, são fortes e não aceitam nenhuma imposição, e aí você vai impor, com certeza o país não vai aceitar. Nós temos aqui uma situação que a gente tem que realmente ficar preocupado. Eu confesso que fiquei muito preocupado, porque eu já acompanhei médico lá na Vaca Brava, fui deixar médico cubano lá. Sabemos que a população está altamente satisfeita por conta de serem grandes trabalhadores, os médicos cubanos. Duvida-se às vezes da capacidade técnica, ou seja, duvida-se que alguns até sejam médicos. Surgem essas dúvidas por conta de não se fazer uma revalida, mas os médicos que atendem a parte básica nos PSF têm suprido realmente as deficiências, a parte da deficiência do nosso município e dos municípios mais pobres, mais carentes do Nordeste do Brasil. No entanto, a gente fica preocupado, a gente sabe que realmente a população é sempre quem paga a conta por decisões e acertadas ou não, mas nós esperamos que esse problema seja resolvido. Esperamos que haja sensibilidade. Nós sabemos que hoje, dia 20, foi lançado, publicado no Diário Oficial da União, um novo edital para a contratação de 8.500 médicos para substituir esses médicos. E para nossa felicidade, o Ipu, das 115 cidades do Ceará, o Ipu está lá contemplado com 7 médicos. Reportagem, inclusive, vai acontecer em Ipu. São 7 médicos que virão para o Ipu, porque a gente tinha 8 cubanos aqui. Se eu não me engano, casou e já vai permanecer aqui. Os outros 7 irão voltar. É de cortar coração por conta dos médicos. A gente que tem contato com eles, eu tenho contato, e fico muito triste, soube de médicos que estavam vendendo sofá, suas coisas de casa, por preço irrisório.
muito tristes, indo mesmo contra a sua vontade, embora estejam aqui, acredito que praticamente no regime de escravidão, não aqui, mas mandados de lá, porque por conta do governo não repassar todo o valor que eles realmente merecem, mas nós ficamos esperançosos de que novos médicos virão, mas com ampla ocupação. Não sabemos se no Brasil, o que não tinha antes, vai ter agora. Médicos dispostos a enfrentar um sertão desse aí, para enfrentar poeira, a enfrentar, a passar o dia todo como os médicos passam lá e chegam e dizem: eu trabalho das 8 às 17 horas e eu atendo aqui quem tiver para atender. E nós sabemos, infelizmente, a nossa cultura, os nossos médicos, que são ótimos profissionais, excelentes, mas que a gente tem uma carência ainda na questão de médicos, se eles irão fazer isso. Por conta de muitos de outras cidades, de outros estados, às vezes têm seus filhos e querem que seus filhos estudem, se formem também, e por conta disso migrar para o interior tem que ser muito compensatório para eles. Os cubanos vieram por quê? Com necessidade, porque lá realmente eles não têm nenhuma condição. Inclusive eu vi médico cubano aqui dizer que não jamais sonhava em comprar um carro, e aqui no Brasil conseguiu comprar um carro e dar alimentação à sua família. Vi médico aqui usando a feira do Ipu, Shop Chão, nas férias, comprando roupas e mais malas de roupa para levar para Cuba, e dizendo que era a primeira vez que ia dar um presente de Natal aos seus filhos, com dignidade, com seu trabalho, reconhecido, e levar aqui. E agora mesmo, nessa partida, ainda tem muitos que eu sei, compraram roupas e compraram muita coisa para levar com o nosso apoio, com o nosso dinheiro. E por conta disso eu quero aqui parabenizar esses guerreiros. Mas a gente fica muito triste com a partida deles, agradecer a todos aqueles que aqui eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, não tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, agradeço através da tribuna dessa casa, pelo serviço prestado à nossa população, às nossas comunidades mais carentes. Esperamos que eles tenham a sorte de mudança também, eles tenham lá um dia a sorte de ver o país que é tão rico poder prosperar e sair da mão da ditadura. O mais a desejar a todos uma boa semana e uma boa noite. Agora vamos à votação do projeto de lei número 019/2018. Está em discussão e aprovação o projeto de lei número 019/2018, que dá-se o nome da rua situada no bairro Pereiros, de rua Antônia Lopes Ferreira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Projeto de lei número 019/2018, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declara encerrado o trabalho do dia. Boa noite.